Oi, gente! Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, que é um calhamaço de respeito, Babel, ou A Necessidade de Violência, que foi lançado pela editora Intrínseca. Esse livro é da R.F. Kuang, que é a mesma autora da Guerra da Papoula, que foi uma trilogia que eu li e amei muito, uma fantasia incrível. Então é claro que eu queria conhecer esse outro livro da autora, que ele foi lançado aí faz pouco tempo, finalmente aqui no Brasil. E eu comecei a ler o livro e resolvi fazer um vlog de leitura dele. Vai ser um vlog sem spoiler, mas eu vou contando pra vocês aí a minha experiência de leitura, coisas interessantes que vocês precisam saber sobre a história, sem estragar a experiência de leitura, e também a minha opinião, os pontos positivos, os pontos negativos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já curta ele, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber quando tiver vídeo novo, a notificação. Se você gosta de clube de leitura, venha participar do meu clubinho pelo meu projeto do Catarse, tem o link na descrição que vocês podem conferir todos os benefícios. Se você gosta de promoções de livros, pré-venda de livros, eu compartilho todos os links no meu canal de notícias no Telegram. Então, gente, primeiramente eu quero contar que esse daqui é um livro de fantasia adulta e ele é um livro único de fantasia, não é uma série, não vai ter uma continuação. Então esse daqui é para quem gosta de fantasia, mas não quer se aventurar em uma série, num esquema de pirâmide. Pode ler esse livro tranquilamente. Eu já cheguei no capítulo 6 do livro, que é na página 124. Eu comecei a parte 2, que na verdade aqui fala livro 2. Então, eu acho que já dá para contar um pouquinho aí para vocês da sinopse do livro, do que eu encontrei nessa primeira parte do livro, sobre o que é a história de Babel. A história, gente, ela se passa em 1828, na China. Nós temos um menino cantonês que ele fica órfão depois de perder sua família para cólera. Foi uma doença aí que alastrou a China nessa época. E ele acaba, de certa forma, sendo adotado por um professor e levado por esse professor para Londres. Ele fala para o menino que ele quer que o menino estude línguas, ele vai estudar grego e latim para poder entrar em uma escola, em uma universidade, a Universidade de Oxford. E em Oxford existe ali um instituto de traduções, que é onde ele vai estudar, e esse lugar se chama Babel, que nada mais é do que exatamente essa torre que nós vemos aqui na capa. É como se fosse um prédio ali da universidade, onde tem os tradutores. Até aqui no começo do livro nós temos um mapa de Babel sobre o que tem em cada andar. Em certa parte ali da história também é explicado certinho no que acontece ali em toda a torre. Esse menino, ele também acaba escolhendo um nome em inglês para ele. Então o nome dele é Robin Swift, e ele vai ser o protagonista da história. É isso que a gente acompanha aqui na primeira parte do livro. Uma coisa muito importante também que você vai encontrar nesse universo é que ele tem sim magia. E a magia, ela envolve a prata e envolve também, de certa forma, as traduções das palavras. Então nós temos barras de prata encantadas, mágicas, onde o Robin, aprendendo a tradução, vai aprender aí a dominar uma magia. E isso faz com que a história seja muito legal. Eu estou com muitas expectativas para esse livro, já lendo a primeira parte dele. Vou dizer para vocês que o começo é um pouco arrastado. Ele é um livro lento. Eu acredito que ele vai ter muitas partes um pouco mais lentas de serem lidas. E eu peguei isso aqui no começo da leitura também. Até você se adaptar, você sente que ele tem muitas descrições. Ele é um livro onde a autora coloca várias descrições do universo, da história de Londres, coisas da universidade, coisas sobre a prata. Muitas coisas históricas são colocadas e descritas no começo da história, que pode deixar uma lentidão. Mas para quem gosta desse tipo de construção, assim vai ser o sabor esse começo da leitura, que é muito, muito interessante. A autora até coloca bastante notas de rodapé. E essas notas de rodapé não são necessariamente explicações técnicas. Na verdade, eu peguei algumas notas aqui que falam algumas coisas até dos personagens, sabe? Então, eu ainda não entendi muito bem qual é a das notas de rodapé. Dá a impressão que nós temos um narrador
que ele tá colocando algumas observaçõezinhas nessas notas de rodapé. Eu tive essa sensação quando eu li algumas delas. É claro que umas são mais técnicas mesmo, colocando alguns significados de traduções, alguns significados históricos, mas tem outras que dão umas observações sobre os próprios personagens. Então isso me deixou assim meio desconfiada. Inclusive, gente, esse como é um livro que vai falar muito sobre línguas, traduções de palavras, ele acaba sendo bem diferente e profundo a respeito disso. Então, é importante você estudar um pouquinho algumas traduções. Então, por exemplo, nós temos algumas palavras em inglês, algumas palavras em outras línguas também, que meio que eles juntos e decidem uma tradução, um significado para aquela palavra. Então, é muito interessante. E toda essa parte linguística, gente, é a especialidade da autora. Eu vou ler aqui atrás para vocês no que a autora é formada. Ela é tradutora de mandarim, ela é mestra em filosofia na área de estudos chineses e em estudos chineses contemporâneos. Inclusive, ela estudou isso em Oxford. Então, ela conhece muito bem esse lugar no qual ela colocou aqui na própria história dela. Atualmente ela cursa doutorado em literatura e línguas do leste da Ásia, em Yale. Então, gente, nós temos aqui uma escritora muito foda. A gente já viu isso, né, na Guerra da Papoula. E agora parece que esse livro aqui vai trazer tudo que essa autora já estudou na vida dela. Eu tive essa sensação quando eu li um pouco aqui sobre a autora e descobri sobre o que é a história. Então ela vai colocar, assim, muita coisa interessante aqui nesse livro. É isso que eu tô sentindo aqui no começo da leitura, que ele é um livro muito rico nesse tipo de detalhe a respeito das línguas, das traduções e também na parte histórica do lugar. No começo do livro, até a primeira página do livro, a autora coloca uma nota sobre as coisas fictícias da história, porque ele se passa num lugar que existe, né, Londres, se passa numa época com muitos eventos históricos e também se passa nessa universidade de Oxford. Mas a autora mexeu ali a história, ela não deixou algumas coisas, por exemplo, acontecerem no mesmo ano que aquilo aconteceu, ela deu uma modificada para a história funcionar melhor. E também ela deixou bem claro que essa Oxford aqui do livro é uma Oxford fictícia, é uma Oxford que ela criou. Então, tem muitas coisas aqui que tem licença poética, né? Por exemplo, quem conhece o lugar, né, não deve levar literalmente as coisas exatamente da forma que são ou da forma que as coisas aconteceram, porque nós temos aqui uma ficção, ela só se inspirou, né, muito e mexeu algumas coisas a respeito da história e da ambientação. Mas assim, ó, já deixa o livro riquíssimo em detalhes, gente. Eu estou simplesmente apaixonada pelo começo dessa história. Já digo para vocês que estou com muitas expectativas, porque já teve alguns acontecimentos bem interessantes, algumas revelações já no começo desse primeiro livro. Já dá para entender aonde a história vai se guiar, para que caminho que o nosso protagonista vai seguir aqui nesse futuro que ele pode ter nesse lugar. Então é bem interessante, eu não vou contar para vocês, porque eu acho que é mais legal vocês descobrirem o que vem por aí sozinhos, para vocês lerem o livro. Então, o que eu for compartilhar com vocês a partir de agora não vai ser muito da sinopse, né? Eu vou tentar contar para vocês aí os pontos positivos, como que foi minha experiência de leitura aí ao longo dos próximos livros que tem aqui, porque pelo que eu vi tem 5 livros, o livro é dividido em 5 partes. Não sei se eu atualizo vocês pelas partes do livro, ou se eu chego na metade do livro para atualizar vocês depois no final. Vou ver o que fica melhor aqui para eu contar para vocês, mas é assim, estou ansiosa para continuar a leitura desse livro, porque ela tá muito boa. Eu parei numa parte muito boa. Agora falta isso daqui, ó, para eu terminar o livro. Eu estou no capítulo 19, que é aqui, ó, onde começa o livro 4. É mais ou menos, é na página 360. Então, o que eu quero dizer para vocês durante a leitura é que esse daqui é um livro que não é feito para você ler muito rápido, para você devorar. Deu para sentir que ele é um livro mais lento, ele não tem assim muitos acontecimentos.
Ele tem muitas explicações, tanto que nessa parte 2 e nessa parte 3, eu senti que tinha muitas informações sobre a ambientação da história, e daí tinha alguns acontecimentos ali no meio que deixavam você bastante empolgado. Então ele é um livro que ele me deixava assim bastante eufórica em alguns momentos, bem no alto, daí depois acalmava as coisas. E até tinha algumas partezinhas que eu confesso pra vocês que tava me dando um pouco de sono. A parte 2 do livro, eu acho que ela ainda é muito focada em Babel, no que o personagem tá construindo ali nesse lugar, e principalmente alguns segredos, algumas coisas que ele tá descobrindo sobre a Inglaterra, principalmente, sobre como que Babel usa os seus alunos em meio a muitas coisas que estão acontecendo pelo mundo. Principalmente o uso da prata também, o personagem vai descobrindo muitas coisas a respeito disso nessa parte 2. E eu acho que essa parte 2, o livro 2, também apresenta muito os personagens ali que compõem o grupo de amigos do Robin. Nós temos outros 3 personagens principais nessa história, junto com o Robin. Tem 2 meninas, a Victoria e a Letty. São 2 mulheres, né, estudando em uma universidade naquela época, em meio a diversos homens, então é muito interessante quando elas falam dos preconceitos que elas acabam passando por serem 2 mulheres ali estudando em Oxford e tudo que elas passaram ali ao longo da vida. Uma das meninas também é negra, então ela compartilha muitas experiências ali da vida dela. A Letty já é uma menina branca, francesa, mais privilegiada, ela é bem diferente ali dos outros amigos dela em questão de experiências de vida. E o outro melhor amigo ali do Robin é o Rami, não sei como que pronuncia, mas ele é um menino indiano estudando ali também junto com eles. Então nós temos esse grupo de amigos aí com personagens de diferentes partes do mundo. São personagens que acrescentam muito à história em relação às experiências que eles tiveram ao longo da vida deles. Personagens que trazem bastante diversidade também. E é muito interessante a conexão que eles acabam tendo, gente, aqui no livro. Essa parte, essa questão da amizade que nós temos na história é o que mais me emociona, é o que mais me deixa conectada com esses personagens. Então você vai perguntar pra mim, Paty, esse livro ele tem romance? Ele não tem romance, ele tem uma história de amizade, uma amizade com esses 4 personagens aí que são incríveis, cada um acrescenta um pouquinho assim na história, e é muito legal esse companheirismo que eles têm, essa conexão que eles têm assim muito rápido e que eles acabam sendo assim muito leais um ao outro. E eu adoro histórias de amizade, e é muito difícil você encontrar livros de fantasia que é mais focado assim na amizade de um grupo, né? Normalmente nós temos um romance acontecendo como o segundo plano ali da fantasia, e nesse daqui o segundo plano seria a amizade, e traz assim momentos que eu acredito que vão ser emocionantes. Eu acho que se esse livro vai fazer você chorar, vai ser por conta dessa amizade aí, que tenho certeza que alguma coisa ruim vai acontecer, gente. Ele é um livro assim muito intenso, muito profundo, e eu tô temendo muito por esses personagens. E daí, quando a gente vai pro livro 3, ele já é muito focado em questões políticas. Então, nós temos muita política envolvida aqui nessa terceira parte do livro. E eu acho que foi uma parte muito interessante em algumas questões que me fizeram refletir bastante. Ele é um livro que vai trazer muitas críticas ao colonialismo, principalmente. Eu acho que esse é um dos focos principais da história. Então, nós vemos muitos desses questionamentos por parte dos personagens acontecendo aqui nessa terceira parte. Nós temos muitas estratégias políticas sendo reveladas também aqui. E temos uma baita reviravolta na história também, gente. O livro tem algumas reviravoltas que deixam chocada, assim, que você pergunta, e agora? O que vai acontecer? Sabe? Então é muito interessante, eu tô bem imersa na leitura. Só que como eu falei pra vocês, o livro não é 100% engajado. Você tem que ler ele com calma, porque algumas partes podem ser um pouco mais chatas para vocês. Eu senti que algumas partes me davam um pouco de sono, sabe? Davam uma enrolada ali. Eu acho que principalmente nessas partes políticas, às vezes tinha muitas explicações assim, em excesso,
que daí cansa um pouco durante a leitura. Mas, gente, o livro é muito interessante e a autora, ela solta umas frases assim muito certeiras, muito cirúrgicas, que você fala, nossa, é isso mesmo. E daí faz com que a escrita dela seja incrível. As críticas que ela faz no livro também estão me fazendo refletir bastante. Então, eu acho que é uma leitura muito rica, né? Que faz com que o leitor tenha uma experiência riquíssima, cultural principalmente, uma experiência histórica, que traz aí um senso de crítica, assim, bem importante para quem está lendo o livro. Então, essas são as minhas impressões. Agora eu vou começar a quarta parte do livro, porque terminou ali de uma forma que eu fiquei, meu Deus, agora o que eles vão fazer? E vai ser um negócio muito louco agora pro final do livro. Tô bem intrigada e eu comento pra vocês agora, quando eu terminar a leitura, quais são as minhas impressões finais. Cheguei ao final da leitura de Babel, gente, com o coração destruído. Eu fiquei muito arrasada, assim, ó, em alguns momentos dessa leitura. Ele é um livro que acaba sendo emocionante, que tem umas palavras, assim, muito fortes que te emocionam bastante, chegando ali pro final da leitura. Então, me tocou e me conquistou bastante, assim, eu gostei. No geral, né, vamos falar da nota no geral. Minha nota foi 4,5, eu gostei muito, muito do livro. Ele é um livro demorado, né, eu levei 15 dias pra ler ele, isso que eu sou uma leitora, assim, que lê os livros rápido. 15 dias pra mim já é um livro, assim, bem lento. Mas apesar de ter alguns momentos, assim, que dava um pouquinho de sono, tinha outros momentos empolgantes. Teve algumas cenas chegando pro final, assim, que me deixaram bastante animada, bastante chocada também em alguns momentos. O que eu posso dizer também que eu senti lendo esse livro é que o protagonista do Robin lembra em muitos momentos a Rin de A Guerra da Papoula. Então foi muito legal ver que em alguns momentos eles eram semelhantes em algumas decisões. São personagens que, se eles se encontrassem, ia dar assim confronto, sabe, entre eles, apesar de eles serem muito parecidos em muitas coisas. Então foi interessante conhecer mais personagens dessa autora. E essa essência que nos conquistou em A Guerra da Papoula, ela também traz aqui nos seus personagens de Babel, e isso foi algo que eu curti bastante. Outro ponto, assim, interessantíssimo desse livro é que ele é um livro muito inteligente. Ele é um livro que você termina ele e você sabe que você vai ficar refletindo sobre muitas coisas que você leu aqui. Ele é um livro que faz você pensar criticamente, principalmente sobre essa situação que está acontecendo nessa época na Inglaterra, sendo um país colonizador, em frente aos estrangeiros, como que uma grande potência, ali como a Inglaterra, se comporta em relação aos outros países, países que eles consideram inferiores, países que eles estão dispostos a explorar o que convém para eles. Então é muito interessante as críticas que a autora coloca aqui no livro a respeito disso. Faz você, leitor, parar e refletir sobre tudo isso. Tem muitas frases, assim, que eu até marquei na história, que te dão um tapa na cara, sabe? Aquelas frases que dão um tapa, ó, toma e a verdade na sua cara. Parece que a autora faz isso e acaba sendo muito interessante, sabe? Então eu amei ainda mais a escrita da autora aqui em Babel. As análises mais interessantes que eu achei aqui na história são a respeito da importância da tradução. O quanto a tradução de textos conecta ao mundo e o quanto faz com que as coisas sejam mais acessíveis, né? E conecta as pessoas, o quanto as línguas, a tradução das línguas faz isso, e eu achei muito interessante as críticas que ela faz a respeito disso. Mostra a importância de cada língua, mesmo com suas particularidades, o quanto elas acrescentam ao mundo, o quanto elas são importantes não apenas no país nativo, e sim como é importante para conectar pessoas e conectar países. Eu quero até falar uma citação que tem aqui no final da leitura, ela não dá spoiler, mas ela explica isso que eu quis dizer para vocês. Não havia nenhuma língua inata e perfeitamente compreensível. Não havia nenhum candidato, nem o inglês, nem o francês, que fosse capaz de intimidar e absorver o suficiente para se tornar essa língua. A linguagem era apenas diferença.
1000 maneiras diferentes de ver e de se mover pelo mundo. Não 1000 mundos dentro de um, e a tradução, um esforço necessário, ainda que fútil, de transitar entre eles. Então, a autora, ela traz essas reflexões, assim, diferentes. Eu acho que são reflexões que você não vai encontrar em outro livro de fantasia, por isso que faz com que essa obra seja mais magnífica ainda. Você percebe no final da leitura que esse livro aqui é um grande livro da vida da autora, porque ela é uma estudiosa e dá a impressão que tudo que ela estudou na vida dela, ela colocou aqui nesse livro e de uma forma muito rica. Parece que eu aprendi muita coisa lendo esse livro, através da escrita dela, através de tudo que ela quis passar. E eu acho que essa é a essência de Babel, eu acho que é isso que ela quis trazer. E se ela cumprir esse objetivo com cada leitor dela, assim, é algo grandioso mesmo. Ele é um livrão que vale super a pena. Agora vamos falar um pouquinho de um ponto negativo que eu tenho para falar para vocês na história, que eu acho que falta muito da fantasia. Por ele ser também um livro de 600 páginas, eu acho que cabia à autora ter brincado um pouco mais com a parte fantástica da história, a respeito ali da magia da prata, a respeito dos personagens tendo que lidar com isso. Faltou bastante. Então, se você é um leitor de fantasia que quer essas coisas mais mágicas, mais fantasiosa mesmo, não vai com muita sede ao pote, porque eu acho que faltou bastante nesse livro. Ela coloca só algumas coisinhas, alguns elementozinhos para deixar a gente com vontade de mais. Então, você termina o livro com vontade de querer mais dessa parte da magia. Ela podia ter explorado, às vezes, outras coisas. Ele é um livro que ele é muito mais explorado as questões políticas, questões históricas, principalmente, dessa ambientação que é para ser uma ambientação fictícia, mas muito baseada na realidade daquela época e desses lugares e dessas pessoas, desses personagens. Então eu consideraria esse daqui uma fantasia muito mais histórica e política e uma pequena porcentagem de coisas mágicas. Então é esse tipo de fantasia que vocês vão encontrar aqui. Só que como ela dá uma palhinha dessas coisas mais mágicas, poderes mágicos, você sente aquela sede de querer mais. E se você quer mais disso, eu recomendo vocês lerem a trilogia da Guerra da Papoula, porque naquela outra série ela entrega bastante dessa parte fantástica dos poderes mágicos, ela entrega muito naquela trilogia, bem equilibrado com a parte política de guerra. Nesse daqui eu acho que já ficou uma porcentagem muito menor e eu senti bastante falta disso, porque ele é um livro bem grande. Eu acho que em algumas partes ali que eu tava ficando com um pouco de sono, ela poderia ter acrescentado alguns elementos a mais para aproveitar melhor essas 600 páginas. Então por isso que eu tirei meia estrela da minha avaliação e ficou 4,5, mas é um livro grandioso, maravilhoso, e ela acaba sendo aí uma das minhas autoras favoritas, porque todos os livros dela eu gostei bastante e quero muito ler outros livros que vai ser lançado. Vai ter um livro que não é de fantasia, que vai sair esse ano também, que é Yellow Face, que eu quero muito ler. E é isso, gente, me conte nos comentários se você ficou interessado em ler Babel. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. E se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, onde eu leio os lançamentos assim mais aguardados, eu vou deixar uma playlist aqui do lado para vocês conferirem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!